Boa noite a todos, muita paz, muita luz, muita alegria de poder retornar a essa casa, sempre bem recebido, com muito amor, com muito carinho, em especial a figura do Wagner, do César, de todos os outros corações. Mas o Wagner me coloca numa situação muito difícil, né? Porque ainda quando nós, há uns 5 anos atrás, assumimos a responsabilidade da casa, antes disso, já participando da casa, né, em outras atividades, eu me colocava a ver o Wagner e outros palestrantes e pensar, nossa, poder falar de evangelho, poder falar de doutrina deve ser uma alegria, mas é um desafio tanto. É algo que eu não gostaria para mim, né? Então eu ficava sempre do outro lado, admirando essas figuras e que hoje são essas lanternas que vão seguindo à frente, que nós vamos buscando aprender, compreender e distribuir um pouquinho de tanto que temos recebido. Então temos recebido muito na estrada. O Wagner é um desses corações que tem um carinho tão grande, embora não tenhamos a condição de viver tão próximos pelas atividades. Então obrigado pela oportunidade, pela fala e pelo carinho. O estudo de hoje, né, a fala de hoje, a palestra de hoje, ela tem o tema Os Descobridores do Homem. E esse estudo ele vem em um momento em que eu estava no meu cantinho ali, de madrugada, lendo, estudando um pouquinho, montando um outro estudo que eu iria fazer, e escutei a espiritualidade amiga se aproximar e me dizer como por vezes o homem olha o outro e imagina ele como sendo aquela pessoa perfeita, como de fato sendo aquele homem santificado, que por vezes é mais a imagem do outro sobre nós do que nós projetando o que nós somos para com o outro. E é natural que nós olhemos as pessoas à nossa volta e nos coloquemos a julgar quanto a ser boas ou quanto a ser más, ainda que nós nem conheçamos a própria intimidade. E isso ficou gravado dentro de mim. Quando eu fui fazer o estudo, em uma conversa que observava entre companheiros, os companheiros estavam a dizer, a olhar, assim como Wagner fez, eu com ele, e como nós fazemos com todos, né? De olhar a parte boa do outro e dizia, como eu gostaria de ser fulano de tal. Ele é muito calmo, muito brando, tem muito conhecimento. E eu tinha guardado aquelas mensagens que a espiritualidade havia falado à minha acústica. E quando eu fui me colocar a preparar a palestra, o tema que eu abri no livro, que eu já havia lido algumas vezes, Jesus no Lar, no capítulo 12, nos traz justamente esse título, Os Descobridores do Homem. Porque nós vamos imaginando e criando a imagem de acordo com o que nós gostaríamos que o outro fosse. E depois o outro é obrigado a carregar esse fardo. Nós imaginamos que o outro traz já a santidade propriamente dita. E no primeiro deslize nós nos decepcionamos. Decepcionamos com nós mesmos, com a ilusão que nós fizemos do outro, por esquecer que todos nós estamos na caminhada. Todos nós estamos buscando vencer as dificuldades, vencer os vícios, vencer o mal que ainda trazemos dentro do coração. Porque perfeito, nós já sabemos, apenas o Cristo que esteve entre nós. Todos os outros, inclusive nós, trazemos as nossas faltas. E quando nós adentramos então a esse estudo, numa leitura que eu fiz antes de dormir, no outro dia seguinte, começa a contar a história de Jesus na casa de Simão Pedro, junto com os discípulos, onde Jesus se colocava a falar sobre os ensinamentos, sobre as leis de Deus, a falar, a ensinar sobre o Antigo Testamento, inclusive. Porque, por vezes, o que Jesus ensinava, se o Novo Testamento vem justamente depois da partida dele? Os novos evangelhos vêm justamente depois da morte e da crucificação. Por isso, entender a importância de todas as Escrituras para compreendermos aquilo que nós temos feito aqui, qual é o nosso objetivo e qual o nosso papel como espíritos. E quando assim olhamos, ganhamos compreensão do que o outro também é. Se nós erramos, o outro também erra. Se nós ainda somos vacilantes,
infiéis, o outro também o é. E Jesus ia falando e contando a história sobre o livro de Jó aos discípulos. Um homem muito fiel a Deus. E ele ia dizer então que no livro de Jó, quando buscamos a sua história, Jó era um homem muito próspero, talvez um dos mais ricos de todo o Oriente, que tinha por volta de 10.000 animais, muitos colaboradores e funcionários que ajudavam ali na administração, em que uma determinada oportunidade, o tentador, o demônio, vai ao encontro de Deus e vai dizer que Jó só era fiel porque ele tinha tudo de bom. Vai dizer que ele seguia fiel às leis divinas porque a vida era muito próspera, muita riqueza, muito amor, uma família muito estendida, 10 filhos, uma esposa fiel juntamente a ele. E vai pedir autorização para provar a Deus de que ele não era tão fiel quanto Deus imaginava. E que ele gostaria de provar a sua fidelidade na carne. E Deus vai permitir. E vai dizer que ele realmente o prove na própria carne. Mas que apenas uma coisa estava impedida de acontecer. De colocar a própria morte, de tirar a vida de Jó. O demônio então aceita e começa então a modificar a própria vida de Jó. Vai dizer que de uma hora para outra ele perde todos os animais, todas as propriedades. E não tem mais o que fazer com os funcionários. Aqueles que antes então ele ajudava, agora não tem mais como ele manter. Os próprios filhos, em apenas um evento catastrófico, todos desencarnam, os 10. E ele se mantém fiel a Deus, mostrando a fidelidade da alma humana a Deus. No terceiro episódio, ele adquire uma doença que o contamina, então, da cabeça aos pés. Muitas dores. E a sua esposa começa a questionar se de fato valeria a pena ele se manter fiel àquele Deus, que diante de tudo o que ele fazia, da sua fidelidade, da renúncia, ainda estava a prová-lo daquele jeito, a fazer com que as dificuldades chegassem à sua própria vida. Nós também nos questionamos, muitas vezes, aonde está Deus nos momentos mais difíceis que nós vamos passando? E vai dizer que o seu relacionamento começa a ficar um tanto quanto abalado. A esposa, inclusive, vai sugerir que ele tire a própria vida para antecipar. Para que ficar sofrendo tanto tempo? Se mate e curte o sofrimento. Mas Jó se mantém firme. Vai dizer também que os próprios amigos, que antes muito próximos estavam, começam a se afastar. Porque começam, inclusive, a questionar quais seriam os erros cometidos por Jó para que Deus o tivesse castigado. Porque nós também olhamos ao outro e falamos, mas fez por merecer. O que será que Jó havia feito por merecer? E Jó, como nós, ainda que muito fiel a Deus, se coloca a questionar a própria divindade, o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Ele, um homem bom, se entregando às leis divinas, fiel. Por que é que Deus tinha feito isso com ele? E vai dizer que no livro de Jó, então, Deus se apresenta a ele como um furacão. E vai mostrar o tamanho do universo. E Jó compreende que aquilo que ele estava passando era algo muito transitório, muito pequeno, diante de toda a imensidão do universo. Ele retorna dessa experiência, agradece a Deus por todas as dificuldades, porque seria a oportunidade de crescimento. E se coloca a orar, inclusive, pelos amigos que tiveram o abandonado. E é nesse momento em que ele agradece a Deus pela oportunidade e ora pelos amigos que tiveram o abandonado, naquele sentimento de compreensão, ainda pela alma fraca, enfraquecida, que Deus retorna e vai devolver e restituir o dobro daquilo que Jó tinha. As suas propriedades, os seus animais, os seus filhos, a dizer principalmente que dos 7 homens e das 3 mulheres, ele recebe de novo 7 homens e 3 mulheres, as mulheres mais belas do Oriente. E nós nos colocamos a pensar por que é que tanta importância daríamos à questão dos próprios filhos, da própria beleza das mulheres,
se não fosse apenas pelo olhar espiritual da própria reencarnação. Porque Jó não teria sido restituído e nem haveria possibilidade de ser restituído naquela vida, naquela oportunidade da carne, mas numa próxima. A dizer que quando falamos de reencarnação, não estamos falando com propriedade espírita, mas com propriedade espiritual de uma lei divina que sempre teve, que sempre existiu e que sempre ocorreu. E que quando nós ainda não lançamos a fidelidade a Deus é porque trazemos um olhar muito mais pela matéria, muito mais preocupados com o dia a dia, muito mais olhando para nós, do que compreendendo Deus, ainda que nesse furacão que Ele se apresenta, mostrando a imensidão do universo. E vai dizer que os discípulos então olham para Jesus um tanto quanto felizes, com um sorriso no rosto, pela fé, pela fidelidade de Jó, por aquela história. Mas eles ainda não compreendiam por que era necessário que Deus enviasse, muitas vezes, dores, atribuições, atribulações, dificuldades, uma vez que Ele já era fiel. Porque assim nós também pensamos, porque seremos bons para nós não termos dificuldades na caminhada. E nem sempre é assim. E Jesus então vai contar uma história, dentro da própria história. Vai dizer sobre um homem na cidade de Nínive, um homem muito fiel a Deus, consagrado pelos amigos, muito louvado pelos amigos, aquele homem de postura reta, que nós olhamos e invejamos, aquela inveja boa, pela maneira como ele se conduz, como ele se relaciona com as pessoas, a honestidade, de fato uma alma que parece pura, santificada. E de tantos elogios dos amigos, em um determinado dia, um anjo passa próximo e escuta aqueles elogios e leva direto a Deus. E vai pedir para que Deus pudesse analisar aquela alma encarnada, porque ele deveria já vir e se colocar junto de Deus, na postura de um homem santificado, que não necessitaria mais passar por aquelas experiências. Deus acata esse pedido. Mas antes vai pedir para que os anjos educadores encaminhem 4 descobridores do homem para de fato analisar se ele já havia condições de adentrar ao reino dos céus, para testá-los na selva da carne, como é colocado pelo Cristo. Se nós pensarmos então, nós estamos vivendo diante de uma grande selva de fato, com diversos perigos e tentações que vão nos conduzindo a cairmos em caminhos contrários que Deus espera de cada um de nós. E o primeiro desafio, a primeira então descobridora do homem, é a necessidade. Um homem que tinha tudo na vida, de uma hora para outra passa pela experiência da necessidade. Perde tudo. Passa a ter as privações das coisas básicas, não tendo mais o que comer, não tendo mais o que vestir, dependendo diretamente da caridade do outro para conseguir as coisas necessárias à sua própria sobrevivência. Muitas vezes ali provado pela própria doença, que o impede de exercitar e exercer as funções naturais e normais para todos nós. Ou então, por vezes, não encontrando um trabalho a receber uma remuneração digna pelo seu esforço. E vai dizer que são essas as provas e as tentações primeiras e iniciais que nós encontramos ante a esse caminho da santificação. Porque é a própria necessidade que vai nos convidar a vencer os momentos difíceis. A própria resignação, a não nos revoltarmos. E foi justamente isso que esse homem fez. Entendeu a mensageira divina e compreendeu que era necessário passar por aquelas experiências, que a própria necessidade lhe traria uma grande disciplina, porque basta olhar para aquele que muito pouco tem, para olhar o quanto disciplinado ele é. Porque se assim não for, faltará ainda mais. Por isso o próprio Emmanuel vai dizer que a necessidade é uma grande bênção, que nos ensina a disciplina de nós mesmos, de compreender o que nós podemos ser, o que nós podemos fazer, mas muito mais do que isso, do que realmente nós precisamos. Porque
porque vivemos ainda no excesso daquilo que seria necessário para termos uma boa vida. E aí lembramos ao próprio Evangelho aquilo que Jesus nos diz: observai os pássaros, que nada planta, que nada colhe, que nada guarda, e mesmo assim o Senhor os dá tudo o que é necessário. A dizer que tudo aquilo que nós necessitamos, se nós nos colocarmos a trabalhar e buscar, nós receberemos, ainda que aos nossos olhos pareça uma grande necessidade. E ele passa com grande louvor. Poderia ter colocado a se desviar pelo caminho, a se revoltar, a se rebelar, se colocar de repente a roubar, a se colocar ao ódio, ao crime, mas não. Silenciou, aceitou, aprendeu aquilo que a mensageira havia lhe trazido. Passou com mérito, fiel às leis divinas. A segunda tentação da própria riqueza. Teve muito dinheiro, saiu daquela condição e experimentou a condição de muito dinheiro. De uma mesa muito farta, de muitas propriedades, de muitos bens. E poderia ter se colocado a esbanjar-se, apenas a viajar e comprar do bom e do melhor. Mas ele olhou muito bem para a vida e logo percebeu que estamos aqui apenas como usufrutuários de tudo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Que não valeria a pena, de fato, gastar esses recursos apenas pelas paixões da carne. Mas também entendeu que a riqueza, como o próprio Emmanuel nos traz, é uma grande alavanca colocada nas nossas mãos para que nós possamos, então, fazer o bem. Aprender sobre o desprendimento das coisas materiais, mas aplicar num bem muito maior. Que ele pega, então, os seus recursos e começa a distribuir àqueles que necessitam. A abrir empresas, a empreender, a dar trabalho, a dar serviço, a multiplicar a riqueza para que não somente ele pudesse aproveitar, mas todos aqueles que viviam junto dele. E aí nós lembramos da própria lição que Jesus nos falou: aonde estará o vosso coração, também estará o vosso tesouro. O problema não era a riqueza, o problema era a maneira como nós temos olhado para ela, como nós temos usado, como nós temos aplicado. Porque, como bem colocado por Emmanuel, a riqueza, a descobridora do homem, ela é uma grande alavanca porque nos propicia ajudar muito mais, desde que nós não estejamos presos a ela, desde que ela não nos governe, não nos dirija. Mas por vezes é assim que acontece. O dinheiro vai nos mudando, nos dando posições na sociedade, e nós vamos nos encantando e nos afastando cada vez mais daquilo que o alto espera de nós. Porque quando nós olhamos pelo próprio título, Descobridores do Homem, podemos nós pensar que essas forças educacionais vêm para descobrir se realmente o homem está preparado. Mas nós também podemos olhar por uma ótica daquilo que por vezes nós vamos escondendo, não queremos que o outro veja, passando a imagem de que somos uma coisa, mas intimamente somos outra. Talvez essas forças venham para que nós mesmos possamos nos descobrir. Porque quando analisado na própria questão 919 do Livro dos Espíritos, qual seria o melhor meio, o meio mais eficiente e prático de nós melhorarmos e nos afastarmos do próprio mal? E a resposta é: conheça-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos diz: conheça-te a ti mesmo. Conheça a tua própria essência. Conheça as suas faltas, as suas dificuldades. Conheça. Porque conhecer é dar condição para o nosso coração entender aonde aplicar os bens que Deus tem entregado a cada um de nós. E se nós não sabemos como começar, o próprio Santo Agostinho nos coloca na resposta: faça como eu quando estava com vocês na terra. Questione a própria consciência, se estás tranquilo diante daquilo que tem feito. Por vezes passamos facilmente ali pelas provas das necessidades, pela própria prova da riqueza, porque Paulo já nos diz também, por vezes vamos nos contentando com o que temos. Já entendemos isso, muitos de nós. E é preciso aprender a alegrar-nos, tanto na abundância quanto na escassez. Mas dizemos que são 4 provas. E a quarta prova é justamente o poder.
E nós olhamos pelo poder, o poder é aquilo que nos dá uma certa autoridade e nos coloca muitas vezes acima da própria lei. Mas vai dizer que ele se envolve daquele poder, mas logo percebe que o poder era um grande companheiro e um grande aliado. Porque como ele podia influenciar muitas pessoas, dar ordem em muitas pessoas, escolher muitas pessoas, ou escolher os caminhos que as pessoas deveriam se conduzir, ele aprendeu desde cedo a capacidade de influenciar as pessoas para o lado positivo, de sermos um bom exemplo. Poderia ter escolhido as coisas erradas, ruins, mas não. Ele preferiu olhar para aquilo que ele trazia de oportunidade do poder e entender como levar uma justiça melhor, um equilíbrio a todos aqueles que conduziam junto dele. Que bom seria se dentro dos poderes que nós trazemos, ainda que a nos posicionarmos no nosso pequeno mundo, nós pudéssemos olhar para o outro na condição de influenciar o outro para o bem. O próprio Emmanuel vai trazer que o poder é uma bênção, porque garante a segurança, a tranquilidade e a justiça para todos aqueles que estão em volta do poder, mas não com o poder. A dizer que quando olhamos aqueles que imaginamos ter poder, eles poderiam estar garantindo muito mais esse equilíbrio e esse sustento aos espíritos que conduzem, que poderiam estar sendo realmente um bom exemplo. E é isso que o homem foi. Um bom exemplo diante de todos aqueles que estavam junto dele. A pensar nós, como nós faríamos. Porque o que bastaria a nós, o próprio Evangelho vai trazer, o que bastaria a nós ganharmos o mundo, mas perdermos a nós mesmos. Porque por vezes o poder vai fazer nós ganharmos cada vez mais espaço na sociedade, mas vamos nos perdendo ainda mais. Porque quanto mais nós imaginamos ganhar no próprio mundo, mais nós vamos perdendo na intimidade com o próprio Cristo. A olhar então como nós temos nos conduzido também pelo próprio poder. Mas o homem então passa por todas essas. Feliz da vida, vai dizer então que essas 3 provas estavam junto deles ali para que ele pudesse sentir a necessidade, para que ele pudesse ter as riquezas, e para que ele pudesse ser envolvido pelo poder. Medindo então a capacidade moral daquela criatura tão fiel a Deus, reto, um homem tão admirado, mas que surge de forma silenciosa a 4ª descobridora do homem, que vem não mais para olhar pela própria moral, mas para avaliar a sua posição espiritual. Aonde ele estaria em questões espirituais, uma vez que o espírito progride. E vai dizer que Deus utiliza, então, de um servo ainda ignorante, de pouco conhecimento, para tentar aquele homem que diziam ser santificado e fiel. E na primeira oportunidade, essa pessoa vai colocar justamente em prova a honestidade daquele homem, a rebaixá-lo, a duvidar de todo o bem que ele havia feito, colocar a sua história em questão, afetar de fato o amor próprio daquela criatura e que ele não suportava. Que ele deveria ser testado a própria mansuetude, a própria paciência, mas que diante do questionamento do que ele era, como poderia alguém questionar o que ele era diante de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que ele havia passado, e que ele começa então a se irar, e como diz no próprio capítulo, na história que Jesus nos traz, o sangue sobe à sua cabeça e ele logo dispara uma agressão verbal a todos aqueles que estavam à sua volta, despertando a cólera que ainda trazia dentro de si. Vai dizer que aquelas mensagens, aquelas profundas e dolorosas palavras lançadas às pessoas que trabalhavam com ele, à sua família, demoraram muito tempo para poder então aniquilar aquelas energias ruins, aquele clima pesado, e que ele pudesse se restituir mais uma vez aquilo que de fato ele era. Ele havia não passado por aquela prova, porque ele havia sido colocado na parede quanto ao entendimento do seu próprio amor. Se ele poderia se rebaixar, aceitar e compreender que às vezes o outro
não sabe o que eu tenho passado. O outro olha para mim e acha que a minha vida é maravilhosa e me coloca a julgar e desenhar aquilo que eu sou. E que por vezes é muito mais fácil silenciarmos do que nos revoltarmos, porque queremos impor agora também a nossa visão de nós mesmos. E quando assim nos posicionamos, a cólera toma conta de nós e vai dizer que uma simples faísca da cólera já é suficiente para abrasar uma longa e pacienciosa colheita de amor. Quanto se faz necessário para nós desenvolvermos um bom relacionamento. E às vezes, num disparar de uma fala, colocamos tudo a perder. Uma família que se separa, amigos que vão embora, que se desencantam. Como nós temos nos colocado diante dos desafios e somos chamados a olhar para o nosso próprio amor, o amor próprio que ainda trazemos e imaginamos muito mais do que o outro. Porque quando nós vamos analisar e olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, é justamente isso que Jesus espera de cada um de nós. Que sejamos brandos e que sejamos pacíficos diante de tudo aquilo que a vida vai nos colocando. E como bem colocado no texto pelo Cristo, era alguém que não tinha conhecimento, era alguém ainda ignorante. E nós vamos caindo nas armadilhas das pessoas que nem sabem o que estão falando. Nós mesmos vamos nos mostrando o que somos, sem que o outro saiba. Às vezes, numa simples pergunta, nós já nos sentimos ofendidos, esquecendo então a brandura, a mansuetude, a paciência. Porque quando nós olhamos bem-aventurados brandos e pacíficos, Jesus traz para nós que a própria paciência, a mansuetude, ela é uma lei. E todas as vezes que nós nos colocamos a infringir essa lei, a nos irritarmos, a nos encolerizarmos, estamos diretamente ultrapassando os limites da lei divina. Porque a própria cólera, a própria falta de paciência, a própria falta de brandura, é falta de humildade, é falta de caridade. A caridade é aquela que nós precisamos desenvolver e praticar. E há duas instruções nesse próprio capítulo que vai nos trazer um olhar importante sobre a própria cólera. E que nós vamos fazer a leitura e comentar um pouquinho, porque um é de um espírito protetor. E quando nós imaginamos uma instrução no próprio Evangelho, é um espírito, na condição espiritual, que tem a capacidade de enxergar muito mais, que já tem uma condição elevada para nos trazer uma moral na sua própria mensagem. Alguém que nos quer muito bem, que pouco se importou com o próprio nome, apenas a dizer um espírito protetor. Porque se nós estivermos a cumprir o que ele trouxe, nós estaremos protegidos rumo a esse caminho direto a Deus. E ele começa trazendo para nós que o orgulho vos induz a julgar mais do que sois, a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar ao contrário tão acima dos vossos irmãos, seja em espírito, seja em questão social, quer mesmo em vantagens pessoais. Que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. E o que vos fazeis? Se entregais à própria cólera. Porque nós trazemos o nosso orgulho ferido. E pelo orgulho é que nós vamos então nos entregar à própria cólera. Porque nós não aceitamos ser comparados com o outro, ser rebaixados com o outro. Como eu, uma pessoa tão santificada, nas boas intenções, vou ser questionado sobre as minhas índoles. E é pelo orgulho que nós nos entregamos então à própria cólera. Ah, se nesses momentos pudessem observar a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo pareceria. Porque quando nós nos encolerizamos, se nós tivéssemos a oportunidade de nos deslocarmos e ver a maneira como nós nos conduzimos, nós ficaríamos assustados pela agressividade, pelo ódio, ainda pelo instinto animal que nós trazemos nas nossas relações.
Ou então olharíamos o nosso papel e nos envergonharíamos. Como posso fazer uma coisa dessa, um papelão desse? Mas na hora da cólera, nós ficamos cegos, não percebemos nada. Perdemos o sentido que nós vamos seguindo ali para que ninguém possa descobrir que nós ainda temos falhas. E nos entregamos de fato à essência do nosso espírito, ainda falho. Se ponderasse que a cólera nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria que nós somos os primeiros a sofrer a sua própria violência. Porque depois da cólera, nós pioramos os quadros. Nada nos ajuda, nada nos serve. A dizer que como começa de nós essa força, nós somos as primeiras vítimas de nós mesmos. E nós nem percebemos. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar a cólera. Não quer dizer que por vezes que nós nos encolerizamos, que nós vamos perder as qualidades que nós já trazemos. Tudo bem que nós fizemos. Por isso ele divide muito bem as questões morais e a questão espiritual. Porque todo o bem que nós fazemos, nós não vamos perder. Mas vai dizer que todas as vezes que nós nos encolerizamos, nós praticamos um mal que nós não precisaríamos mais. Que nós poderíamos continuar fazendo o bem, mas escolhemos nos entregar pelo caminho do mal. Ao espírita, ademais, é despertado a isso por outro motivo. Então nós espíritas somos chamados a não nos encolerizar por outro motivo. Pois a cólera é contrária à caridade e à humildade da humanidade. Então, se nós falamos tanto em caridade, tanto em humildade, falamos tanto em lei divina, falamos tanto em amor, todas as vezes que nós nos encolerizamos, nós temos esquecido de viver essa lei, de entregarmos o melhor que nós podemos. Mas a mensagem que mais nos alegra é o item 10, é a seguinte, essa é a 9. É a seguinte, a mensagem de Hahnemann, o pai da homeopatia, que desencarna então e depois vai se ajuntar junto dos espíritos da própria codificação para trazer uma mensagem importante sobre a cólera. E ele vai nos trazer, porque às vezes nós pensamos assim, nós nascemos assim, eu sou assim, então assim eu vou morrer, né? Não tem como. Eu sou muito furioso, muito enraivecido, muito colérico, e ele vai trazer uma mensagem para nós. Segundo a ideia falsista de que lhe não é possível reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os seus defeitos, que por boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Então hoje está na moda os temperamentos, né? E nós vamos colocando essa ideia de que nós não mudamos. E Hahnemann vai dizer que é uma ideia falsista, que nós vamos nos iludindo que nós não podemos melhorar o jeito de ser. Basta nós olharmos quando começamos na própria doutrina, ou quando começamos a olhar pelo próprio Cristo, a adentrar mais próximo dos seus círculos. Nós já mudamos bastante, mas ainda há muito que mudar. Mas essa mudança nos pediria muito bom ânimo, muito esforço. Então nós preferimos caminhar pela ideia falsista de que não tem como mudar. É o meu temperamento que me leva a isso. Quantas vezes falamos, ele é assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar. E ele continua para nós então. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu próprio organismo. Acusa a Deus dessa forma de suas próprias falhas. É assim, é ainda uma consequência do próprio orgulho que se encontra de permeio a todas as imperfeições. Se Deus é aquele que tudo fez, que nos criou, colocar a nossa culpa, a culpa dos nossos erros, do nosso próprio organismo, nosso modo de ser, seria estar terceirizando a culpa para o Cristo, para Deus. É mais fácil nós jogarmos a culpa para Ele, mas retorna para nós mesmos, uma vez que nós mesmos estamos mergulhados no seu próprio amor.
É injustiça nossa, de uma limitação ainda de entendimento do amor do Pai, quando queremos terceirizar as responsabilidades daquilo que nós trazemos de defeito ainda contra a nossa própria alma. O corpo não dá cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do Espírito. Se assim não o fosse, onde estaria o mérito e a responsabilidade de cada um de nós? Então o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Se nós por algum momento passamos por isso, é porque trazemos ainda esse sentimento dentro de nós. Da mesma forma, ele coloca que as virtudes que nós já conquistamos também é inerente do Espírito. É pelas conquistas, pelo nosso esforço que nós já adquirimos as virtudes. Porque onde estaria a nossa responsabilidade? Onde estaria o nosso merecimento? Se tudo fosse distribuído e nós não conseguíssemos mudar para melhor. Ou se todo o esforço que nós fizéssemos, os méritos fossem de Deus. A cólera não acontece naquele que não a tem. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o Espírito nisso não atua, mas pode modificar o Espírito quanto à sua própria vontade moral. Ainda que nós olhemos alguém, muitas vezes na própria cama, impossibilitado de se movimentar, é impossível pela própria vontade ele deixar aquela condição. Mas quando olhamos pela própria moral, cabe somente a ele buscar se elevar. E lembramos de Jerônimo Mendonça, não é? Na própria cama, impossibilidade de se movimentar com tantas dores. Quanto exemplo, quanta melhora moral ele se colocou então a trazer como exemplo para a própria vida, a partir das experiências. E nós vamos então nos limitando pelo próprio corpo, pelas dificuldades do corpo, colocando desculpas nas coisas materiais, como se a questão material nos impedisse de melhorar a nossa moral. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pela transformação verdadeira, miraculosa, que se opera em vossas vistas? Então, quando nós temos vontade, nós espíritas sabemos da força que a vontade tem, de transformar os nossos destinos. Mas por vezes deixamos a vontade de lado e preferimos nos conduzir pela própria ociosidade. E a vida vai sempre nos entregando as mesmas experiências. E nós vamos acostumando e dizendo que eu vim aqui para sofrer ou para passar por essas experiências e está tudo bem. Não como alguém que tem entendido, mas alguém que tem relegado e aceitado do jeito que está. Nada trazendo e conquistando para o próprio coração. Compenetrai-vos, pois, de que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. Porque aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei de progresso. Hahnemann então vai trazer que uma vez que nós quisermos, nós conseguimos. E que nós só somos viciosos quanto à própria cólera ou quanto aos desvios que nós temos, porque nós queremos. Porque querendo, nós conseguimos nos modificar. Ainda que leve tempo, ainda que nos peça esforço, ainda que nos convide à própria renúncia. Mas temos que lembrar a própria questão 785 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta: qual tem sido o maior obstáculo da criatura progredir? Qual é o maior obstáculo que tem impedido a criatura o progresso? Temos dito o orgulho e o egoísmo. Mas não o progresso intelectual, e sim o progresso moral. Porque progredimos intelectualmente, todos nós progredimos. Mas é pelo orgulho e pelo egoísmo que nós temos imaginado ser muito mais do que o outro. Criado uma ideia fantasiosa de nós mesmos. E temos evitado, então, o progresso moral. E vai dizer, então, que Jesus olha para todos os discípulos e vai dizer que a cólera havia enviado a Deus, então, um relatório de que aquele homem imaginado, santificado, não tinha passado em todos os testes. E que ele levaria ainda muitos anos matriculado na escola da autoiluminação. Porque quando nós olhamos para o vício mais radical de todos, os bons espíritos vão nos dizer que é o próprio egoísmo,
que, se bem analisado, na base de todo o mal, nós vamos encontrar o próprio egoísmo. A dizer que aquele homem que se encolerizou-se ainda trazia o egoísmo muito forte dentro dele, o orgulho dentro dele. E que, por assim sendo, ele ainda trazia o mal dentro dele. E necessitaria, então, se purificar um bom tempo para que, de fato, ele pudesse adentrar a essa escola bendita do reino dos céus. Jesus, então, silenciou, os discípulos não quiseram dizer nada. Ele aguardou alguns minutos e disse que a história se encerrou por ali. E nós aproveitamos que a história se encerra para encerrarmos também com uma última pergunta do próprio Livro dos Espíritos. A questão 909, onde Kardec vai perguntar à espiritualidade amiga se o homem, querendo se melhorar, querendo se afastar de todo o mal pela sua própria vontade, se ele conseguiria. Então, pelo seu próprio esforço, ele consegue se afastar do mal, de vencer todos os vícios e as vicissitudes? É essa a pergunta 909. E os Espíritos vão dizer sim, e com muito pouco esforço. O que vos falta é vontade. E aí ele finaliza: quantos entre vós têm se esforçado? Muito obrigado.